Vamos entrar hoje num assunto que representa bem o nosso momento vivido no país. E eu acredito que está mais próximo aí da definição final, mesmo porque já estamos findando o ano aí. Final de novembro, estamos chegando a dezembro, que inclusive o Molusco está querendo adiantar aí o dia da diplomação. A gente não sabe por quê, né? E ninguém sabe exatamente o que vai acontecer para os dias seguintes. Com relação a esse imbróglio aí que o país entrou devido a, vamos chamar de fase nebulosa do pleito eleitoral deste ano. E ficou muito claro que o brasileiro não engoliu esse resultado da eleição. Claro, o presidente sabe por quê e sabe quando, o que vai acontecer. E certamente vai tomar a decisão na hora e momento exato, né? Desde que seja aí antes daqueles tomarem o país. Simplesmente porque o povo não quer o Lula como presidente? Porque Lula causou um prejuízo gigantesco para o país no período em que o governo do PT governou o Brasil? Eu estou fazendo essas perguntas porque exatamente o que eu comecei a falar. O povo não engoliu. Não engoliu esse pleito eleitoral. Mas é exatamente porque isso que eu disse? Porque ele foi condenado por corrupção, formação de quadrilha, outros crimes aí, porque foi descondenado posteriormente, né, depois quase 2 anos aí de cumprir aí a pena, e para disputar uma presidência, uma eleição para a presidência da República? Evidente que não. Não é só por isso. O que mais deixa o povo indignado, eu acredito que eu faço parte do povo, é saber que está sendo enganado. É desconfiar que o processo eleitoral não aconteceu como devia. E diante de tantos indícios que já foram mostrados de um processo eleitoral injusto, para não dizer, né, que foram aí apresentadas provas irrefutáveis de problemas que aconteceram, para não dizer aquela palavrinha que a gente quer expressar aqui, e no lugar de uma resposta convincente que o TSE deveria, tem o dever de dar para a gente, ao povo, ou a qualquer um que questione, o que eles fazem? O que o TSE faz? Na pessoa do senhor e no ministro Alexandre de Moraes. Né? Ele faz o quê? Represálias. Com ameaças de prisão, com multas. Olha, a gente vem convivendo com muitas teorias, né? Essas teorias que aparecem aí nas mídias, as mídias sociais, né? Muitas incertezas, mas o fato é que o TSE não reconhece que estamos em uma democracia e o povo não está satisfeito. Então, esse é o nosso assunto de hoje, que vamos discorrer, né? E contando com a colaboração aí do doutor Ives Gandra e do pastor Silas Malafaia. Então, vamos ao nosso vídeo, né? Bem,
Primeira pergunta, por que chegamos a essa situação? Eu não vou contar aqui a história do Brasil, né, a história política do Brasil, mas sabemos que essa confusão não iniciou agora em 2022, nem mesmo em 2018. A eleição de Jair Bolsonaro, alguns acreditam que aconteceu por falha aí do sistema que não conseguiu detectar a tempo, né? E por isso ele obteve a vitória em 2018. Era um deputado sem muita expressão no Congresso Nacional. E enquanto outros acreditam mesmo que tenha sido a vontade de Deus, eu prefiro ficar com as duas teses, dado aí aos problemas pelo próprio que o próprio Bolsonaro, né, de ter sobrevivido, né, à tentativa aí de homicídio lá em Juiz de Fora, e também pela sobrevivência de seu governo durante esses 4 anos, que já estamos aí no final do ano. E diríamos que foram anos dourados, haja vista a grande turbulência passada pela pandemia, a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? E a oposição da esquerda e do STF. Pois bem, desde o início de seu governo, os integrantes do STF têm demonstrado total aversão ao governo de Jair Bolsonaro e que descumpriu, em muitas ocasiões, a Constituição Federal, que a velha imprensa, em sua quase totalidade, fez cara de paisagem e, em muitos casos, fizeram aí acusações levianas contra o presidente e a sua família. Não só contra o presidente, né? A sua família também entrou nesse bolo. Esses 4 anos não foram nada fácil, né? Para quem acompanhou e pôde ver aí, junto com o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe. Mas, como eu disse, ele resistiu. O governo resistiu. Evidentemente, com a ajuda do povo de bem, que ajudou a segurar essa onda aí de tentar eliminar com o governo, de tentar desconsiderar o presidente Bolsonaro. Poucos eram os operadores do direito que tiveram aí coragem de se posicionar contra as medidas do STF. E o professor Ives Gandra, como eu disse aí, o Ives Gandra Martins, ele é constitucionalista, né? Foi praticamente aí o único jurista bem consolidado no direito brasileiro aí, que se posicionou quando interpretou o artigo 142 da Constituição Federal, quando disse que as Forças Armadas têm o poder, o dever de intervir para manter a ordem e a lei e garantir aí as instituições, ou seja, ela é o verdadeiro poder moderador da República, ainda que o STF se posiciona contrário a esse entendimento. Se é que o artigo requeira aí interpretação, né? Porque, ao meu ver, esse artigo é muito claro quando fala sobre os deveres aí das Forças Armadas, né? Que realmente é a garantidora da lei e da ordem. Contudo, após o segundo turno, né, mesmo com indícios de problemas nas urnas e no processo eleitoral, né, que teve aí algumas denúncias, né, e que inclusive foram comprovadas essas denúncias, né. Aí não vamos discorrer agora porque foi de grande conhecimento aí de toda a população brasileira o que aconteceram aí com as inserções de rádio, né? Para não contar as outras denúncias. Mas o doutor Ives Gandra,
Ele, num vídeo que eu vi aí, parece que foi do dia 10, ele não foi coerente com aquilo que ele falava e com aquilo que ele pensava com relação ao, ao STF e com relação às Forças Armadas. E ele mesmo já havia externado que o STF teria saído fora das quatro linhas. Ele, com essa mensagem, que eu vou mostrar daqui a pouco, não sei se ele está querendo diminuir aí a temperatura, porque ela ficou muito alta com essas manifestações todas no país. Se está querendo, talvez, atender a algum pedido de amigos. Ele mesmo já disse que muitos dos ministros lá do STF são seus amigos. E que ele já trabalhou, inclusive, com o Alexandre de Moraes e o respeita muito. Mas, doutor, nesse caso, não podemos consentir ou admitir, aceitar tamanha sanha de um ministro do TSE barra STF que fira aí de morte a nossa Constituição. E não é só o processo eleitoral, são medidas insanas que a gente só conheceu e só tem conhecimento aí nos processos, nos regimes totalitários, né? Não diria aqui que o professor Ives, esteja aí jogando contra a sua biografia, mas é um posicionamento, no mínimo, incoerente com o que ele já disse anteriormente com relação a esse assunto. Então vamos ver aí o Dr. Ives Gandra, né? É um vídeo um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ouvir o que ele disse. É difícil de ouvir, eu até sempre ouvi os posicionamentos dele, né? Aqueles posicionamentos sérios, segue a letra da lei relativa à Constituição, mas agora parece que ele saiu um pouco fora desse entendimento, né? Ou parece que ele está fazendo vista grossa com o que aconteceu e não está se lembrando muito bem daquilo que ele disse antes. E vamos então ouvir o doutor Ives Gandra. Eu, pessoalmente, se lembrarem as últimas gravações que fiz, todas elas a respeito do respeito das Forças Armadas à Constituição, em que eu dizia que a possibilidade de um golpe era 0 sobre 0 multiplicado por 0 dividido por 0, e, portanto, ironizava aqueles que vinham com declarações bombásticas em defesa da democracia, dizendo que sem Forças Armadas não há golpe, e era a defesa daquilo que as Forças Armadas defendem incondicionalmente, o respeito à Constituição. É o que ocorreu. Quer dizer, todos aqueles que fizeram aquelas declarações bombásticas, USP, Fiesp, etc., fizeram no vazio, porque as Forças Armadas respeitam a Constituição. Eu dizia isso nesses últimos 3 meses em que o tema foi levantado. E, como sou professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército há 33 anos, para aqueles coronéis que no fim do curso serão aproveitados como generais, o resto crescerão na carreira militar, ou passarão para a reserva e poderão, inclusive, ainda continuar servindo o Exército, sei perfeitamente a mentalidade deles. Desde 89, quando foi criado esse curso, alguns meses depois de aprovada a Constituição, de promulgada a Constituição, eu conheço a posição das Forças Armadas. Se eu estiver enganado, a culpa é minha de não ter avaliado. Mas conhecendo os generais, aqueles que assistiram minhas aulas de conjuntura e direito constitucional, estou convencido
que só aplicariam o artigo 142 se houvesse uma fraude sistêmica de todo o sistema eleitoral, o que até agora não houve comprovação nenhuma de que tenha havido. Essa é a razão pela qual eu tenho colocado em todas as minhas manifestações, antes das eleições, de apoio ao candidato Bolsonaro, depois das eleições, sugerindo desde o primeiro dia que ele assumisse a oposição como líder de oposição, com 58 milhões de votos, para criar uma posição responsável e, novamente, tendo a possibilidade de, ao candidatar-se, ganhar as eleições em 2026. Então, eu não posso, evidentemente, como professor de Direito Constitucional, professor universitário há 58 anos, tendo participado da Constituinte em audiências públicas a convite dos constituintes, e tendo, por outro lado, comentado com Celso Bastos em 15 volumes, mais de 10 mil páginas, a Constituição do Brasil, num período de 10 anos, até a morte de Celso, e escrito inúmeros livros. Alexandre de Moraes escreveu no tratado que Gilmar e eu coordenamos sobre um tratado de direito constitucional. Eu escrevi no livro que Alexandre coordenou sobre os 20 anos da Constituinte. Ele participou da minha banca, na minha comissão de reforma política, que presidi 3 anos, da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. E exatamente quando digo que tenho citado e gosto dos seus livros, e não concordo com a posição que ele tem assumido, mas é uma divergência no campo do direito, a meu ver, o Poder Judiciário não pode interferir no processo político. A sua interpretação elástica da Constituição não é a minha interpretação. Eu tenho colocado em todos os meus, todas as minhas manifestações, que eu sou um clássico na interpretação da Constituição. Acho que o Poder Judiciário só tem um papel de imparcialidade, não é um poder representativo do povo, mas da lei, e não pode interferir nem no Legislativo, nem no Executivo. Eles têm uma visão das escolas denominadas neoconstitucionalistas, consequencialistas, em que interpretam princípios gerais e geram a lei que eles interessam, que eles entendem ser correta, mesmo que haja lei em contrário. Eles passam a ter uma flexibilidade que, a meu ver, representa uma intervenção no processo político que só poderia realmente receber a intervenção do povo. E nisso reside a minha divergência que eu tenho apresentado. Mas a divergência que eu tenho nunca foi ao ponto de entender que, efetivamente, o resultado de uma eleição onde houve, a meu ver, ativismo judicial, e no momento em que fecharam as redes conservadoras, uma influência na explicação do que seria a candidatura do presidente Lula, com uma limitação de explicações da candidatura do presidente Bolsonaro, no meu ver, uma interferência no processo explicativo para o eleitor, mas o eleitor pode decidir, porque pode-se falar que o presidente Lula fora condenado por corrupção, que as provas não foram elididas, mas o eleitor decidiu dessa forma. E é por esta razão que eu tenho dito, a essa altura, aceitar os resultados é uma forma de respeitar a Constituição, e tenho a impressão, conhecendo eu ser professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, emérito, professor da Escola Superior de Guerra, emérito, que as Forças Armadas são escravas da Constituição. E por essa razão só aplicariam o 142
se houvesse uma fraude sistêmica comprovada nas eleições. Essa é a razão que eu não tomei desde o primeiro dia nenhuma posição nesse sentido. Eu considerei o que se tem que fazer com 58 milhões de votos é o presidente Bolsonaro assumir e liderar uma oposição responsável e uma oposição que tem força, de certa forma, um congresso com evangélicos, rurais, todo o setor empresarial não desejando que a liberdade econômica seja atingida pelo governo, podem fazer uma oposição responsável que venha efetivamente auxiliar o país num ano que será. Pois é. E seus seguidores parece que foram unânimes aí em reprovar o posicionamento do professor. E destaquei aqui alguns e preferi não os identificar. Então vamos aqui, ó. Teve um que falou o seguinte: doutor, nós estamos presenciando o Alexandre de Moraes rasgar a Constituição e legislar todos os dias, abrindo inquéritos, criando multas, perseguindo. É inadmissível somente discordar das suas posições. Alexandre de Moraes está fora de controle. Somente o fato de não ter se declarado impedido para mediar uma eleição onde o candidato a vice é seu ex-patrão, onde fica a imparcialidade nesse país. Como podemos aceitar essa disparidade entre uma campanha e outra? Onde uma pode tudo dias após, criando mentiras e narrativas na internet. A outra não pode dizer o que o candidato foi condenado no passado, que é uma verdade, vindo do TSE, uma liminar de censura. A democracia na qual o senhor se debruçou para ajudar a criar já não existe mais, doutor. Essa foi uma pergunta de um internauta seguidor aí do professor Ives Gandra. E aí veio um outro internauta e falou o seguinte: doutor, como falar em democracia quando estamos presenciando a nossa liberdade se esvair de maneira tão rápida? Primeiro, a de ir e vir na Covid, presenciando agora a de expressão, e a próxima qual será? A da propriedade privada, a religiosa. Aos pouquinhos eles estão avançando. Onde vamos parar? A Constituição só está sendo cumprida por um lado, o outro está, né? É difícil ver toda essa justiça acontecer e permanecer calado, inerte. Muito triste tudo isso. Mas, doutor, e todas as barbáries que vêm acontecendo por parte do STF? Essa aí já foi outra pergunta que um internauta fez. Já ouvi você falar que isso por si só já é motivo. Aí está o internauta procurando contrapor aí o que ele, principalmente aquilo que ele já havia dito antes, e agora está vindo na maciota aí, sei lá, querendo agradar alguém. Com todo respeito, fui ao TSE e visualizei coisas muito estranhas. O atual presidente, em cidades no Amazonas, por exemplo, com 0 votos e urnas com 1 voto, em todos os casos com vantagem para seu oponente. No Nordeste também, no mínimo muito estranho, para quem lotou as ruas em todos os lugares que passou. Sim, algo aconteceu. Foi mais uma pergunta para o Dr. Ives Gandra nessa fala que ele teve aí, né? E que a gente está vendo aí, que parece que o digníssimo aí, o professor Ives Gandra Martins, né? Tão aplaudido aí pela direita, pelos conservadores. Agora a gente não sabe por que teve esse posicionamento até um pouco diferente, né? Tentando falar aquilo que é certo, que está conforme a Constituição, mas
se esquecendo do que está acontecendo na atualidade, né? Aí vem outro. Mas a fraude sistêmica está mais do que comprovada. Eu não estou falando de urnas que são a porta do iceberg. Todo o processo está viciado por uma corte enviesada. O Alexandre de Moraes tem relação de longa data com Alckmin, seu padrinho político e histórico de animosidade com Bolsonaro. Jamais poderia ter mediado esse processo. Criou regras dando poderes ilegais. Só tribunal, sem Congresso Nacional, para perseguir apoiadores do presidente. Enfim, é chover no molhado. Relatar tudo que nós já sabemos, sem falar no abuso do poder econômico do consórcio e da mídia, de institutos de pesquisa, eleições limpas, é uma última coisa que podemos dizer que aconteceu. Uma outra indagação aí de um seguidor do Dr. Ives. E vem outro relatório das Forças Armadas, estão pedindo exatamente isso, sugerindo que o TSE permita essa auditoria imediatamente para esclarecer se houve essa fraude sistêmica através da investigação do código-fonte. Não há como falar que não houve, né, aquela palavrinha, se não fizer essa checagem. Está indagando aí o internauta do Dr. Ives Gandra. Aí vem o outro aqui. Ives, censura de uma emissora de comunicação para favorecer um candidato não é uma fraude? Censura de filmes para favorecer um candidato não é uma fraude? Censura de perfis para favorecer um candidato não é uma fraude? Negativa de investigações sobre fraude em inserções de rádio não é uma fraude? Prisão de parlamentares não é uma fraude? Intimidação e perseguição de apoiadores de um dos lados não é uma fraude? O STF, TSE interferiram diretamente no processo eleitoral para beneficiar um candidato. Isso não é fraude? Temos um presidente eleito de forma ilegítima por conta de todos esses abusos. Eles quebraram todas as regras para reconduzir o Lula ao poder. Isso não é uma fraude. Lembrando que a diferença foi de apenas 1%, ou seja, qualquer um desses elementos poderiam ter mudado os rumos da eleição. Dessa forma, podemos afirmar categoricamente que Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Se as Forças Armadas observam tudo isso acontecendo e permanecem inertes, acabou a democracia e o Estado Democrático de Direito. Lutar para mudar daqui para frente, não anula os danos e os crimes contra a República cometidos por esses membros das instituições e aceitar esse precedente, dizer que está errado e que discorda, não muda absolutamente nada. Isso não pode ser aceito de forma alguma sob pena da destruição completa da República, pois estão usando os fins para justificarem os meios. Aí, mais um questionamento de um internauta do Dr. Ives Gandra. E tem vários outros questionamentos na mesma página dele, no Instagram, e que discorda com esse posicionamento do Dr. Ives Gandra, né? E eu trouxe também um vídeo do pastor Silas Malafaia, que faz aí meio que um contraponto daquilo que o Dr. Ives Gandra, mas ele não falou relativo ao que o Dr. Ives Gandra falou, não. Eu trouxe para que seja um contraponto, né? Para mostrar que existe um posicionamento legal que se refere a tudo isso que aconteceu nessas eleições e que o que pode também ser tomado aí como providências inevitáveis para salvar realmente
o nosso país. E o pastor Silas Malafaia, ele foi direto no cerne. Eu vou mostrar, então, o vídeo do pastor Silas, agora para a gente ouvir, né? Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, esse é o vídeo mais importante que fiz até hoje. Preste bastante atenção. Os militares não podem fazer uma intervenção por iniciativa própria. É golpe. Eles vão se nivelar ao ditador Alexandre de Moraes, que já deu golpe, e eu vou provar aqui. E vou dizer o que pode ser feito à luz da Constituição. Vamos lá? O artigo 1º da Constituição diz que o poder emana do povo e é exercido diretamente pelo povo por seus representantes. Isso é, poder legislativo e executivo. O judiciário não representa o povo. Alexandre de Moraes rasga também o artigo 5º, que é cláusula pétrea, não pode ser mudada. Inciso 4, a liberdade de expressão. Inciso 16º, o direito à manifestação. Artigo 220, parágrafo 2º, ele estabelece a censura. Olha a relação de gente que foi cerceada, alguns presos. Qual é o crime dessa gente pegarem armas? Isso é um absurdo. Alexandre de Moraes rasga o artigo 53 e prende deputado. Rasga o artigo 129, humilha, minha gente, o cara humilha o Ministério Público Federal. Ele rasga a resolução do TSE 23673/21. Leia lá os artigos 5, 51 e 86. Ele humilha e debocha do maior partido do país e debocha e humilha tanto o executivo como o legislativo. Ele já deu golpe. Isso com a conivência de grande parte da imprensa, dos partidos políticos, da OAB e da ABI. O que pode ser feito? Vamos à Constituição, artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, não de general de 4 estrelas. Quem manda nas Forças Armadas é o presidente da República. Destinam-se, aqui está o objetivo, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais. Nós estamos numa desordem institucional. Alexandre de Moraes esculhamba com o legislativo e o executivo. E por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Olha a bagunça que está aí. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem te obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos. Eu vou terminar esse vídeo lendo um Twitter sensacional do Felipe Jimenez. Analfabeto sem direito debate código-fonte, logs e planilhas aritméticas, quando bastaria entender o óbvio. É ilegal e absurda a apuração eletrônica, isso é, secreta, pois viola todos os fundamentos da democracia. Não é questão a publicidade da ferramenta, mas do ato jurídico. Presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai passar para a história? Omisso? Covarde? Ou alguém que usa o seu poder legal garantido pela Constituição? Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia do Brasil. Abre os olhos dessas autoridades. Deus abençoe a todos. É isso. Curta esse vídeo, se inscreva e, se puder, compartilha, né? Que a nossa missão aqui é levar realmente a verdade. Ficamos por aqui.